Eu quero agradecer a gentileza do convite feito pelo SINDAG para participar dessa palestra. Eu quero ver se com essa palestra a gente encerra essa atividade muito importante que foi a reunião dos técnicos em aviação agrícola, buscando um futuro cada vez melhor para a nossa aplicação e para a agricultura brasileira. O tema que a gente escolheu para essa palestra está ligado com um aspecto que eu vejo muito importante de ser feito o mais rápido possível, de usar uma informação tecnológica que nós temos em mãos, e eu creio que é muito pouco usado ainda na aviação agrícola brasileira. Foi dito agora há pouco pelo Dr. Cruvinel a respeito da necessidade de fazer uma coisa tecnologicamente perfeita. E quando a gente fala em aviação agrícola, nós temos duas coisas importantes aqui, certo? Que seria basicamente definir muito bem o que a aviação agrícola faz e deve fazer, e inclusive registrar aquilo que está fazendo. Então, apenas para a gente sempre recordar alguma coisa da história da aviação agrícola, eu encontrei uma fotografia muito bonita aí do passado, mas era um avião, era um equipamento de carregamento, tentando fazer a aplicação mais rápida possível e com precisão. E hoje, nós temos aí praticamente uma evolução crescente, não só na máquina, mas também na técnica de aplicação. E quando nós vemos aí esses aviões modernos, que nós temos na exposição aí, um avião desse tipo, com capacidade grande, com velocidade maior do que os anteriores, nós vemos uma perspectiva cada vez maior de uma máquina mais eficiente e transformar não só a eficiência de hectares por minuto, mas também com a eficácia na sua aplicação, que é o fundamental de transformar um avião, tá certo? De uma máquina que está voando e fazendo o que nós chamamos de uma pulverização, que se torne realmente numa aplicação efetiva. E quando a gente fala em aplicação, que é atingindo o alvo que nós queremos atingir, isso é muito fácil, ou mais fácil de verificar o que chega na nossa máquina, o que chega no nosso alvo, perdão. Existem sensores visuais, no caso do papel sensível, que é o mais utilizado, e que permite a operação no campo, o técnico que acompanha verificar como é que está indo a deposição desse produto, mas é olhando aquilo que caiu. E nós, como aplicadores e como uma máquina de pulverização, nós temos que perceber principalmente o que é que está saindo da máquina, certo? Isso é importante, de verificar o que sai da máquina, que quando a gente olha lá embaixo, o que não caiu no alvo, caiu em algum lugar. Então essa é uma preocupação que gera todos os problemas de críticas à aviação agrícola. O veneno caiu na cidade, o veneno caiu outra. Por que caiu ali? Porque saiu do avião. E se caiu, se atingiu aonde não deveria cair, nós temos que ter ciência e certeza que foi um erro da aplicação. Então nós temos que procurar primariamente descobrir os possíveis erros da nossa aplicação, para que não se dê chance de que jornais, pessoas subam no banquinho e falem besteira com respeito à aviação agrícola. Esse é o nosso grande problema, de quebrar esses paradigmas de rejeitar a aviação agrícola por falsas informações e falsas verdades, certo? A pulverização, vou discutir só o aspecto de pulverização, porque o avião é um pulverizador. E a gente sempre pergunta nos cursos, nas provas, o que faz um pulverizador? O pulverizador pulveriza. Então, primariamente, nós temos que começar a entender o que é uma pulverização. A pulverização se caracteriza por duas formas importantes. Primeiro, a quantidade de líquido que é pulverizado ou de produto pulverizado. Então, a quantidade, olhando aí na parte didática, é a quantidade de líquido que é pulverizado pela aeronave. É determinada pelo volume de líquido pulverizado sobre uma determinada área. Se fala, estou aplicando 20 litros por hectare, 30 litros por hectare, 5 litros por hectare. Isso seria o que nós chamamos tecnicamente de taxa de aplicação, certo? Mas o que é muito importante, talvez mais do que isso, é nós darmos algum princípio de análise da sua qualidade. O que nós estamos pulverizando? É um líquido ou qualquer tipo de produto veiculado em água ou óleo, mas com uma determinada característica,
que é constituinte daquelas gotas que são produzidas no equipamento de aplicação. Então, hoje nós temos condições de verificar em estudos feitos em vários países que um determinado bico, uma determinada pressão, uma determinada velocidade de voo está produzindo o que nós chamamos de espectro de gotas, e que nos caracterizaria aquilo que está saindo do avião e possivelmente nos dá a oportunidade de verificar aquilo que não chegou mais no alvo, porque existe vento, existe evaporação e coisas que atrapalham o nosso trabalho. Então, o que nós temos hoje já por normas técnicas no mundo inteiro, que as pulverizações são classificadas por aquelas categorias. Categoria muito fina, média, muito grossa e extremamente grossa, que todas as pulverizações que são realizadas ficam encaixadas em 5 classes específicas, diminuindo na nossa escolha a possibilidade de erros na aplicação. E o que é muito importante, quando se estabeleceu essa norma técnica, que veio lá do BCPC da Inglaterra, que depois os Estados Unidos assumiu como uma norma da ASAI, da ASAB, significa que nós estamos trabalhando dizendo que a seguinte situação, que a nossa pulverização tem que ser caracterizada tecnicamente. Então nós costumamos dizer 2 coisas. A pulverização pode ser tecnicamente uma pulverização homogênea. O que seria uma pulverização homogênea? Que todas as gotas tenham o mesmo tamanho, que pode ser todas elas pequenas, todas elas médias ou todas elas grandes. Então eu tenho uma pulverização homogênea, são 2 pulverizações homogêneas, só que com tamanho de gotas diferentes. É muito comum na prática a minha pulverização é mais homogênea do que a outra. Não existe mais homogênea e menos homogênea, tá certo? Mas é um termo corriqueiro que se vê por aí. Então nós temos que ter, se fosse possível, essa situação de produzir todas as gotas do mesmo tamanho, nós teríamos todas as gotas com o mesmo comportamento de deriva, de vento, de evaporação. Seria o ideal para nós. Como nós não conseguimos fazer nenhum equipamento na prática que faça isso, nós temos que diminuir aquilo de erro que acontece na prática, que são as pulverizações chamadas heterogêneas, Então nós temos uma apresentação gráfica muito simples de uma pulverização homogênea. Eu tenho gotas pequenas, gotas médias, gotas grandes, gotas de tamanhos diferentes. Uma outra pulverização também heterogênea. Então, quando a gente tem essas pulverizações diferentes, que são produzidas no avião por bicos diferentes e condições de trabalho, é necessário que a gente determine, caracterize especificamente aquilo que o avião está produzindo. Então, vamos falar rapidamente a respeito dessa parte técnica de análise do espectro, para a gente saber o que pode acontecer. Então, em função dessa possibilidade de uma variedade muito grande de pulverizações, nós vamos determinar uma qualificação dessa nossa pulverização. Voltando àqueles pontos iniciais, quando se fala em tecnologia de aplicação, em DMV, aquela coisa, parece até uma coisa meio abstrata, mas que no fim vai dar para a gente uma possibilidade de definir exatamente que tipo de pulverização eu vou fazer. Então, aquela famosa figura de várias gotas, desde a menor gota produzida até a maior produzida, o chamado DMV, que é o fator que determina basicamente uma pulverização, é aquilo que 50% do volume está em gotas menores e 50% do volume em gotas maiores. Essa é a definição clássica, que é um pouco meio difícil de a gente visualizar no começo. Então a gente procura transformar em alguns gráficos e desenhos para facilitar esse entendimento, que seria dessa base aqui, Se eu pegasse todo esse volume produzido e colocasse numa caixinha, num cubo, certo? Então eu tenho aqui todas as gotas, das menores até as maiores aqui. Significaria que eu tenho metade do meu volume aqui e metade do volume lá. Já começa a melhorar a nossa visão, certo? Então o que vai acontecer? Eu sei que nessa parte de cima tem 50% do volume pulverizado. Na parte de baixo tenho 50% do volume pulverizado, certo? Significa que, voltar da parte de cima, voltar, tudo bem, eu apertei muito forte aqui. Então, se está mostrando que 50% está num tamanho da menorzinha
e outros 50 o maior. Então, quando a gente começa a colocar números que são determinados pelos equipamentos de raio laser, aquela coisa toda, nós vamos chegar à seguinte situação. E vou colocar agora números de medida dessas gotas. Significa o seguinte: se eu tenho na parte de cima a menor gota que é produzida pelo sistema de pulverização, eu vou ter que a menor gota é de 30 micrômetros, e a maior dessa parte de cima é de 250. O que significaria que a menor gota que tem na parte de baixo, que tamanho teria? 250, e a maior teria 450. Essa figura me dá a informação de que a menor gota produzida pelo bico é de 30 micrômetros e a maior é de 450. Como é que eu posso, dessa informação, eu tenho o seguinte resultado técnico, tá? Que seria uma pulverização que tem um diâmetro mediano volumétrico de 250 micrômetros. Essa é a técnica usual que todo mundo que trabalha com pulverização tem que entender, certo? Não pode um cara que mexe com pulverização não entender esse critério de análise da pulverização, certo? E a gente sabe então que, em função dessas informações,